E aí, pessoal, César aqui de novo. Hoje a gente vai entrar mais a fundo sobre o sistema de verificação do Bitcoin. Você viu nas últimas aulas que o esquema aqui de como funciona a blockchain. Então, só recapitulando brevemente, a gente tem pessoas que interagem, né, com a blockchain, que estão querendo que suas transações sejam verificadas e adicionadas na blockchain, assim efetuando com sucesso a transação, né? Elas mandam essas mensagens para pools, onde os mineradores montam, né, esses blocos de transações e disputam para quem vai ser o primeiro a adicionar esse bloco, a encontrar o resultado aqui do problema proposto pelo algoritmo de verificação para ser adicionado na blockchain. O minerador, que faz isso primeiro, que soluciona esse problema de verificação primeiro, adiciona o bloco na sua blockchain e depois manda uma mensagem para todos os computadores dessa rede peer-to-peer do Bitcoin para sincronizarem as suas blockchains também. Então foi isso que a gente viu na aula. Hoje a gente vai ver com mais detalhe como que se forma esse bloco aqui, qual que é a cara desse bloco e como que esse bloco ele é de fato validado, né? Como que funciona esse problema de mineração do algoritmo. Na primeira aula eu tinha trazido um termo que eu falei que não ia me aprofundar e que agora eu vou, que é o hash. Eu vou explicar um pouquinho o que é uma função hash, né? E vocês já vão entender, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Aqui esse site é muito bacana, tá? Para vocês que nunca viram, esse Anders Brownworth. É muito bom, tá? Que ele é um site demo de como funciona a blockchain. Então eu tenho aqui um menu que tem várias exemplificações, a gente vai passar por aqui, né? E eu vou aproveitar para usar esse exemplo como explicação. Mas os créditos vai para esse cara aqui, ó, que fez um trabalho muito bem feito, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o hash. O que é uma função hash, tá? Função hash basicamente é um algoritmo, certo? Que ele vai, de certa forma, converter alguma coisa em outra. Como assim? Ó, observa aqui, ó, eu tenho esse hash aqui, que é um campo, né, que está aqui embaixo, com vários números estranhos. E se você ver nesse campo aqui de cima, que é o data, né, onde que a gente coloca nossos dados, ele está vazio, certo? Se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, teste César Soares Stênico, meu nome, você vai ver que essa função hash, ela modifica. Então, qualquer valor que a gente adiciona aqui, qualquer coisa que a gente digita aqui, a gente gera um hash totalmente diferente, certo? Mas tem um detalhe, se eu copiar todo esse texto, ó, deletei, ele voltou para o mesmo que estava lá no começo, e se eu colar de novo, vocês vão ver que é o mesmo hash. Se eu escrever a mesma coisa aqui, vamos supor, teste, ó, vai começar com 46070. Se eu deletar, ele volta para aquele que estava antes. E se eu escrever de novo, ele continua o mesmo, né? Então, tudo que eu escrever aqui, ele gera um hash, um código aqui único. Então, como que a gente pode pensar nisso aqui, na função hash? A gente pode pensar na função, né, na função que transforma todo esse campo aqui, né, que a gente digitou nesse codigão, como uma caixinha preta, tá? Que agora não cabe a nós saber como que acontece isso. A única coisa que você tem que entender é que nesse exemplo a gente está usando essa função SH256. Se a gente até pesquisar aqui, ó, você vai ver, né, que ele é um algoritmo aqui, ó, de computação, de encriptação, né? Ele é usado para encriptar dados. Você pode ler um pouquinho melhor aqui depois, né? O que é SH256, tá? Mas depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Então, qualquer coisa que eu escreva aqui nesse campo, o campo de data, ele é passado, certo? Então, ó, eu escrevi lá teste, certo? Escrevi, deixa eu só abaixar aqui um pouco a configuração. Teste. Esse teste, ele vai entrar nessa caixinha preta, certo? Essa caixinha preta, ela vai fazer o quê, ó? O teste está aqui dentro dessa caixinha preta, né? Isso aqui é uma função, tá?
Não fique preocupado agora com os nomes, só tenta entender o conceito. Mas então, ó, essa aqui é a função hash, essa aqui a gente está usando 256, tá? Então, essa caixinha preta aqui que vocês estão vendo, o que ela faz? Ela recebe um texto qualquer, uma informação qualquer, e quando ela entra aqui dentro, ela é criptografada, ela é encriptada e se transforma naquela coisa feiona lá que vocês viram, né? Naquele campo de hash. Então ela recebe um texto qualquer, uma informação qualquer e converte para um hash criptografado, tá? Então isso aqui é o que a gente chama função hash. A gente joga uma informação, ela passa por um mecanismo que gera esse código único para o que está escrito. Então qualquer coisa que a gente escrever aqui, né? Teste, blá, 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 blá. Tudo que a gente escrever aqui vai ser único. Não existe outra função hash. Não existe outro código hash aqui para o que está escrito aqui que seja diferente disso. Sempre vai resultar no mesmo. Tá bom? Essa é a ideia de hash simples. Tá? Por que a gente tem que entender isso daqui? Porque agora a gente vai entrar no conceito do bloco. Tá? Então eu vou clicar aqui ó, e você pode ver que mudou um pouquinho. E o que é essa representação aqui, ó? Você está vendo que agora tem alguns campos novos, né? A gente tem o campo do bloco, que é numérico, que indica qual bloco que é. Um nonce, certo? Que é um valor aqui aleatório. Eu já vou explicar para que serve esse nonce. E os campos que a gente tinha anteriormente, o data. Então, como você pode ver aqui, a gente tem ó, esse número aqui, que representa os dados, né, que estão aqui em cima, o bloco, o nonce e o data, eles passam pela função de criptografia, aqui esse hash, e geram um código totalmente novo, né? Não é aleatório, porque a gente vai colocar o mesmo, né, respeito a uma sequência, mas se eu escrever aqui teste, por exemplo, você já vai entender porque ficou vermelho, tá? Gerou esse código aqui, ó. Se eu deletar e colocar ele de novo, mesmo número, certo? Se eu mudar o nonce, você vai ver que também muda o meu código hash. Então, o que está acontecendo aqui? Dentro dessa funçãozinha, a gente está enviando o número do bloco. Escrever em português mesmo, número do bloco, certo? A gente está enviando também o nonce, que é aquele número aleatório lá, que estava escrito. E junto com esse nonce, a gente tem o campo data, tá? Esse campo data é onde que vai ficar algumas informações guardadas. E quais são essas informações? Eu já adianto para vocês que essas informações são os dados das transferências. São aquelas mensagens que a gente viu aqui, tá? Então, esse data, esse campo data, fica armazenado todas as informações dessas mensagens aqui que o minerador escolheu, tá? Então, como que funciona? Aqui a gente tem o bloco atual da blockchain. Então, nesse caso, a gente está no bloco 1. É como se fosse o começo, né? É uma blockchain bebê ainda, só tem esse bloco que é o bloco de origem. Vamos supor, então, que as pessoas estão enviando as transações, certo? A gente está nesse passo aqui. As pessoas estão enviando mensagens para essas pools. Essas mensagens estão dentro dessas pools e o minerador já escolheu quais transações vão ser realizadas, tá? Então, esse passo de escolher as transações é onde ele vai colocar essas informações aqui dentro. Então, aquele D e endereço, né, da pessoa. Então, vou colocar aqui um número meio aleatório, só para você entender. Né? Vou colocar uma vírgula aqui, mas é só detalhes, tá? E eu vou colocar outro numerão aqui estranho, tá? Eu não estou respeitando nada aqui, é só mesmo um exemplo, tá? Mas isso aqui, ele tem uma estrutura certinha
de como você precisa guardar as transações dentro desse campo, tá? Então, só lembrando, as pessoas estão enviando essas transações estão na pool e essas pools estão sendo, essas mensagens que estão na pool estão sendo escolhidas pelo minerador para montar esse bloco, tá? E esse bloco aqui que a gente está vendo é essa representação que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente pode ter várias transações, né, armazenadas de várias pessoas diferentes e tudo mais, tá? E por que esse bloquinho aqui ficou vermelho? Esse bloquinho ficou vermelho porque esse bloco não está validado. E o que é não está validado? Ele não respeita as regras definidas pelo algoritmo do Bitcoin. Então, isso aqui é o que é a estrutura básica, né? Quando o minerador está montando o bloco. Ele cria esse bloco, coloca as transações que ele escolheu aqui dentro para serem validadas, certo? E agora ele precisa fazer o ato de mineração, que é validar esse bloco. E como que funciona essa validação? Lembra da função hash, que quando ela passa aqui, ó, quando a gente joga esses valores, esses números, ele gera um número aqui totalmente diferente, né? Um código que a gente chama de código hash. Então, esse código hash aqui é o que ele precisa encontrar. Só que tem um detalhe. Ele vai colocar, né, o número do bloco atual, que é padrão, porque todos os blocos estão sincronizados. Então, aqui nesse exemplo, a gente tinha 6 blocos. Então, o bloco que estaria ali, o número do bloco seria o 7º, né, para ser validado, né? Mas aqui no caso, no exemplo, ele está no bloco inicial, então está no bloco 1, tá? É como se fosse o primeiro bloco a ser adicionado em todas as blockchains lá em todos os computadores, tá? Que a gente viu aqui. Então é como se a gente só tivesse esse bloquinho primário aqui, né? Tivesse vazio e a gente fosse adicionar o primeiro bloco. Enfim. E quando ele adicionou todas as transações, colocou o número do bloco aqui atual da blockchain, ele vai ter que minerar. Então vamos clicar esse botão aqui de mine, né? Que é o botão de mineração. Vai demorar um tempinho, porque é um cálculo computacional, né? Que ele precisa ser executado. E você viu aqui agora que ele ficou verde e ele encontrou aqui, ó, um número. Ele automaticamente adicionou um nonce, certo? E por que aqui, ó, e por que agora ficou verde? Você pode ver que aqui no começo ele encontrou, né, uma função hash aqui, ó, um número hash com 4 zeros aqui, ó, tá vendo? 4 zeros no começo da função hash, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a gente minerar um bloco, o que a gente está fazendo, na verdade, é colocar transações aqui no campo de data e encontrar um valor para esse número aqui, o nonce, que o resultado seja um hash iniciado com 4 zeros, tá? Então, se eu colocar outro valor aqui, ó, ele de novo ficou vermelho, certo? Porque não está validando. Eu vou ter que encontrar um outro número para que também, né, respeite essas regras dos 4 zeros iniciais aqui. Então, ó, ele encontrou um novo, né, iniciado aqui com 4. E se eu for adicionando, você vai ver que ele sempre vai, né, ficar vermelho. Eu preciso minerar de novo. E você pode ver que tem um tempo de processamento aqui. E ele encontrou um outro valor. E o nonce aqui está mudando. Então, o ato de minerar nada mais é do que colocar esses campos aqui dentro de uma função, certo? Dessa caixinha preta, que é uma função que transforma, né, todo essas informações que a gente colocou em um número aqui, né, em um código hash. E esse código hash, ele necessariamente tem que começar com 4 zeros aqui no inicial, tá? No início. Então, o algoritmo do Bitcoin, ele não usa, tá, esse SHA-256, não usa o SHA-256, que a gente fala, né? Ele usa outro algoritmo, tá? Que é um pouco mais complexo, mas você pode compreender com esse exemplo perfeitamente, né?
Aqui você pode ver que é bem rápido, né? A gente encontrar valores para esse nonce, né? A gente clica mineração, demora um tempinho e ele já encontra aqui um valor com os 4, por causa que essa função é mais fácil, tá? A do Bitcoin, ela exige um poder computacional extremamente mais difícil, tá? E é por isso que a gente precisa colocar computadores super potentes para fazer esse chute aqui, né, do valor do nonce. Então, mineração é bem simples. É um monte de minerador, é um monte de máquinas que escolhem transações aqui, né? As transações que você vai, por exemplo, fazer para alguém. Então, você está enviando um Bitcoin para alguém, a sua mensagem caiu lá naquela pool que a gente falou. Opa! Né? Cai dentro aqui da pool. O minerador escolhe e coloca a sua transação aqui dentro desse campo. E vai colocando um monte delas aqui. E depois ele tem que encontrar um valor para esse nonce através do ato da mineração. É bem simples, né? Parece ser difícil, mas não é. E depois aqui na próxima aula, que essa já ficou um pouquinho mais comprida, eu vou explicar como funciona daí, né? Esses outros campos aqui que chama preview, né? Que fazem de fato a conexão entre os blocos. Então aqui a gente tem um bloco 1, um bloco 2 e você pode ver que eles estão conectados. Mas isso eu vou deixar para explicar na próxima aula.